capítulo 7, verso 9. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, e o tema que eu coloquei nessa palavra foi: a vitória sempre será um milagre. A vitória sempre será um milagre. Às vezes, irmãos, a gente tem a ideia de que a nossa estratégia, de que o nosso esforço, de que o quanto nós economizamos, o quanto nós estudamos, o quanto nós lutamos, foram os responsáveis pelas nossas vitórias. Às vezes a gente se engana, a gente olha para o resultado e a gente acha que o resultado é fruto exclusivo do nosso esforço. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Deus age e traz respostas segundo a nossa resposta. Às vezes Deus traz uma palavra para nós e a maneira com que nós nos comportamos a partir da palavra, a maneira com que nós respondemos àquela palavra, Deus nos traz resposta. Deus nos traz vitória. Mas o que eu estou te dizendo é que, independente de tudo isso, se o Senhor não colocar a mão, se o Senhor não agir, nós nunca teremos vitória. E isso é um fato de Gênesis até Apocalipse. Isso é um fato. Isso é um fato em toda a Bíblia. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que em todas as vitórias do povo de Israel, Deus estava por trás. Por quê, irmãos? Porque em todas as vitórias da nossa vida, Deus está agindo. E nós temos a oportunidade de reconhecer a Deus em cada vitória, ou de continuarmos nos enganando, como nós lemos lá semana passada, lá em Provérbios 3, 4 em diante. Porque parece aos nossos olhos que alguns caminhos são corretos. E muitas vezes nós achamos que nós estamos agindo e a forma que nós estamos agindo está trazendo vitória. E eu quero compartilhar aqui, de acordo com o texto que nós lemos, 3 aspectos importantes. Primeiro, eu quero só te lembrar, quando Gideão é chamado por Deus, Gideão está malhando trigo no lagar. Ruth, o marido, na verdade, o marido da sogra de Ruth, o marido de Noemi, foge de Belém. Por quê? Porque havia fome em Israel. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. É nessa época. E o que Gideão está tentando fazer? Gideão está tentando cirandar um trigo escondido para conseguir fazer um pouco de farinha para fazer pão para sua família. Deus olha para Gideão e fala: você é um homem valoroso, porque ao invés de você ficar como os outros, ou de você fugir, como fugiu o marido de Noemi, você está tentando fazer alguma coisa. Porque você está tentando fazer alguma coisa, eu vou entregar os midianitas na sua mão. E Gideão se empolga, Gideão fala: tá joia, então é o Senhor que apareceu, né? Mas eu quero 2 provas. Aliás, eu quero uma prova. Né? Eu vou pegar aqui uma espécie de tapete, vou jogar esse tapete dentro do lagar, né? O texto diz um novelo, mas a ideia é justamente essa. Né? Porque fala novelo para a gente que em português a gente pensa logo num novelo daquele de cordão de algodão. Não, era uma espécie de um tapetezinho ali de lã. E ele fala: vou pegar isso, vou jogar aqui, o Senhor vai fazer com que todo o orvalho da noite caia só nele. Em volta vai ficar tudo seco, mas ele vai ficar molhado. No outro dia de manhã, Gideão vai lá, pega, aquele tapete está molhado, aquele novelo está molhado e em volta está seco. Gideão fala: tá bom, Deus, mas então vamos fazer o contrário? O Senhor vai fazer agora em volta ficar molhado, encharcado, e onde ele estiver não vai molhar. E Deus fala: tudo bem, Gideão. E acontece de novo, do mesmo jeito. Gideão então empolga, fala: rapaz, era Deus mesmo aquele negócio, Deus está comigo, e nós vamos derrotar esses midianitas. E ele sai no meio da cidade falando: ó, Deus apareceu para mim, Deus vai trazer vitória. Vamos embora, organiza aí, vamos matar esse povo, vamos acabar com esse exército. E o texto diz que tinha tanta gente no exército inimigo que eles eram como gafanhotos, eram multidão. E Gideão organiza então um exército, e nesse exército tem 32 mil
homens. 32 mil homens. Você tem uma ideia mais ou menos do tamanho do exército do outro lado. Deus olha para aquele exército e fala para Gideão: Gideão, está errado. Tem gente demais com você. Vamos mandar um pouco desse povo embora. Como é que a gente faz? Gideão chama o escudeiro dele, um rapaz chamado Purá, e fala para ele assim: ô Purá, vai lá e fala para esse povo, para que esse povo beba água. Observa a forma que eles vão beber e me fale. O rapaz vai lá, observa, volta para ele e fala: quem tomou água assim? Vai embora. 22 mil vão embora. Sobram 10 mil. Deus de novo olha e fala: tem muita gente, Gideão. Manda mais um pouco embora. Gideão de novo chama o Purá vai lá, faz de novo uma estratégia. Aí quando ele volta, fala: ó, os que beberam igual cachorro são esses, os que colocaram uma mão só são esses e tal. O Gideão fala: então tá bom. Esses aqui vão embora, os outros ficam. E 9.700 vão embora. Só sobram 300. E aí Deus olha para Gideão e fala: Gideão, agora está um número bom. 300, tem do lado de lá um exército que não dá nem para contar, contra 300, né? Tá bom, é mais ou menos aquele meme que tem no WhatsApp, né? Você precisa de parar de arrumar essas confusões, né? O povo falando com o Gideão, mas Gideão vai. Só que agora Gideão está com medo. Né? Por quê? Porque agora tem só 300. Quando tinha 32 mil, ele estava animado. Mas agora tem 300. E aí Deus percebe a covardia de Gideão. E Deus aparece de novo para Gideão e fala: Gideão, é o seguinte, já que você é um medroso, você é um covarde, você sabe que fui eu que apareci, você já me pediu 2 provas e eu fiz, mas você continua com medo, então faz o seguinte, pega aí seu escudeiro, vai escondido lá no acampamento dos inimigos e escuta o que eles estão falando. O Gideão vai e escuta um narrando o sonho, como eu falei aqui, como nós lemos. E aí ele volta animado, fala: rapaz, Deus está trazendo sonho para o inimigo. E volta, e ainda bem, né, que ele foi e ouviu antes, né? Porque senão imagina, estratégia de guerra é uma coisa guardada a 7 chaves, é segredo. Deus vai lá e conta para o inimigo qual é a estratégia. Pensa. Mas Gideão volta, agora animado, fala: ó, vamos lá, Deus me deu uma estratégia. Vocês vão pegar aí, cada um de vocês vai levar junto com vocês um jarro vazio, uma tocha e uma corneta. E a gente vai agir desse jeito. Nós lemos o texto, não é? E eu quero então compartilhar aqui 3 coisas com os irmãos nesse texto que nós lemos, agora que a gente contextualizou. Primeira coisa, irmãos, só é possível ir de vitória em vitória na nossa vida se todas as nossas vitórias forem reconhecidas como uma vitória de Deus. Porque toda a glória é de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a glória. Sabe, às vezes a gente se esquece que o Deus que nós servimos, o Deus dos céus, é um general poderoso. Ele entende de estratégia. Ele entende guerras, ele entende e ele sabe o que ele deve fazer para que a gente vença. Ele sabe a estratégia que ele precisa trazer para cada um de nós para que a gente alcance a vitória. Agora, esse general, muitas vezes, ele mostra isso para a gente, mostrando o tamanho do nosso inimigo. Gideão primeiro viu o quê? O tamanho do exército inimigo. Eles são como gafanhotos. Não dá nem para contar. É uma multidão. Olha a quantidade de camelos. Eles falam que os camelos eram como a areia da praia do mar. Às vezes, irmãos, Deus vai nos levar a ter um entendimento, a ter uma revelação, a perceber o tamanho da luta que a gente está enfrentando. Ou o tamanho da luta que a gente vai enfrentar. O tamanho do inimigo que a gente vai ter que encarar. O tamanho do gigante que a gente vai ter que derrubar. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para amedrontar a gente? Não. Deus faz isso para que a gente entenda, lá no fim, quando a gente vencer, que a vitória só aconteceu porque Deus estava no controle. Muitas vezes,
A pedagogia de Deus, a estratégia de Deus, ela é diferente da estratégia desse pessoal coach. Já perceberam? O que o povo coach fala? Você é bom, você é grande, você é capaz, você vai conseguir. Está centralizado onde? Em você. Você é grande. Não, isso aí, esse problema, não, isso é muito maior do que isso, você vai conseguir vencer. E o que Deus faz? O contrário. Você é pequeno, você é fraco, você não vai conseguir sozinho. Olha o tamanho do seu inimigo, olha o tanto de armas que ele tem, olha o tanto de camelos que eles têm, olha o tanto de carros de guerra que eles têm. Você não vai conseguir, mas olha para mim. E quando você olhar para mim, quando você buscar a minha direção, quando você buscar a minha estratégia, eu vou te mostrar que eu sou maior do que os que estão do outro lado. Para que a glória seja dele, não nossa. Para que toda a glória seja dele, não nossa. Ah, mas 300, pastor, 300 era muito pouco. Até concordo. Se eles fossem brigar de verdade, se eles fossem guerrear de verdade, 300 era o caso lá do Leônidas, né, de Esparta. Não era nada. 300 nunca venceriam a guerra, porque eram muito poucos. Verdade. Não era nenhum batalhão. 300 não dava nenhum batalhão. Assim como muitas vezes você pensa lá na sua casa. Ah, mas meu salário é muito pouco. Não é? Parece que as obrigações, as necessidades são muito maiores do que o que eu ganho. Parece que aquilo que eu preciso pagar, aquilo que eu preciso fazer, está muito acima do que eu vou conseguir ganhar. Parece que os sonhos que eu queria realizar, os sonhos que estão no meu coração, os lugares que eu queria conhecer, são muito maiores do que o que eu consigo trabalhando igual um escravo, guardar. Eu estava hoje comentando com a Márcia, eu tenho um amigo de infância, nós somos amigos há uns 45 anos já, e ele está no Sri Lanka. E aí ontem, eu acho, eu comentei com a Márcia. Irmãos, ele era Uber, aqui no Brasil. E aí, há 2 anos, quase 2 anos, um pouco menos, ele decidiu, falou, não dá, eu estou cansado de ficar contando moedinha. Eu vou embora, vou para Portugal. Ele foi embora para Portugal. Ele já está 1 semana fazendo um tour, estava em Dubai, agora está numa região ali da África, né? Já fez um safari, já está ali perto ali do oceano agora. Aí eu fiquei olhando e falei para a Márcia, quem olha para o que ele está vivendo agora, não dá conta de pensar ou de acreditar que há menos de 2 anos ele estava aqui sofrendo, trabalhando com um carro alugado e passando dificuldade, ele, a esposa e o filho. Porque, irmãos, às vezes, a nossa estratégia só vai fazer com que o buraco fique cada vez mais fundo. Quando a gente aprende a perguntar para Deus, quando a gente aprende a olhar para Deus, aí o salário, como os 300, não é tão pouco, sabe? Porque 300 não conseguiriam vencer, mas Deus faz com que os inimigos lutem entre eles. Às vezes, você está pensando, mas meu salário não dá, mas Deus pode levantar outras pessoas para te abençoar. Deus pode levantar outras pessoas e abrir portas para você. Deus pode agir na sua casa e você não ter que gastar dinheiro extra com nada, com nenhuma enfermidade, com nada. E Deus agir na sua casa, Deus agir na sua vida. E te sustentar e agir na vida da sua família e fazer a sua família prosperar. Irmãos, eu não me canso de falar, quando nós começamos essa igreja, Deus nos deu uma palavra. No primeiro dízimo dessa igreja eu falei, se vocês crerem, a Bíblia diz, creia nos meus profetas e prosperareis. E eu disse lá naquele dia, se vocês crerem, Deus vai prosperar a vida de vocês. E se a gente olhar a história da nossa igreja, irmão, se comparar com aquela época, nós vamos ver que 90% de quem frequenta aqui, porque, irmãos, não é o que eu faço, é o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo. E sabe, muitas vezes
Deus vai te levar a lugares onde a sua estratégia não vai valer nada, onde a sua estratégia não vai dar certo, onde a sua estratégia não vai trazer nenhum resultado, para que você entenda que a estratégia certa vem do Senhor. Porque quando Deus decide te dar vitória, ainda que os seus inimigos saibam da sua estratégia, como esses que até sonharam com a estratégia, eles não vão conseguir te vencer. Porque é Deus quem está lutando, é o Senhor quem está lutando. E eles não estão lutando contra você. Segundo, a nossa vitória será sempre resultado de uma palavra de Deus. Sabe, irmãos? Eu já falei isso aqui também. Quando eu abri o escritório, eu abri debaixo de uma palavra de Deus. E Deus tem, nesses 9 anos, me sustentado. Eu nunca precisei tirar dinheiro de outro lugar para pôr no escritório. Nunca. Quando eu dava aula, eu tinha lá o salário das escolas e eu tinha o que entrava no escritório. O escritório sempre se pagou e sempre me deu um salário. E eu posso falar, para a honra do Senhor, que em 3 anos eu ganhei mais dinheiro no escritório do que eu ganhei em quase 20 de sala de aula. Porque eu abri debaixo de uma palavra de Deus. Debaixo de uma palavra de Deus. Irmãos, a nossa vitória é o resultado de uma palavra de Deus. Nós temos que ser como Moisés. O que Moisés disse? Senhor, não faça a gente sair daqui se o Senhor não for com a gente. Senhor, a gente não vai tirar o pé do lugar se o Senhor não for. Se o Senhor falar que o Senhor vai ficar aqui, o Senhor pode mandar todos os anjos do céu junto com a gente. A gente não vai. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos dispensar a presença e a palavra do Senhor na nossa vida. A nossa vitória é o resultado de uma palavra de Deus. Sabe? Não faça nada se Deus não te mandar. Não tome uma atitude se Deus não tiver falado. Não tome uma decisão importante se Deus não tiver dado uma direção a seguir. Ore, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o que você está vivendo diante do Senhor e creia que Ele vai falar com você. Seja através de uma pregação, através de uma música, creia, Deus vai trazer resposta. Ontem, eu estou assistindo novamente o The Chosen, e ontem eu assisti o 3º episódio da 4ª temporada. E a gente vai até memorizando tudo que acontece, né? Mas tem um pedaço lá no finalzinho, que a menina morre, uma noiva, né, de Tomé, né? Ela morre, ela é assassinada por um romano. E aí Tomé se ajoelha lá do lado dela e olha para Jesus. Jesus chega e ele olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor acabou de curar um cego, o Senhor já fez um monte de milagres. Senhor, faça o milagre agora. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Faça o milagre. Ela ainda nem morreu, faça o milagre. E Jesus olha para ele e fala assim: esta não é a vez dela. E eu falei para a Márcia, como aquilo foi um tapa na minha cara. Porque eu já assisti umas 3 vezes o episódio. E aquilo nunca chamou a minha atenção. Mas ontem, quando o personagem lá olha para ele e fala assim: Tomé, essa não é a vez dela. Na hora, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: às vezes não é. E a gente precisa entender. Às vezes não é. Não está na hora. E a gente precisa saber que as coisas que nós colocamos diante de Deus vão acontecer na hora de Deus. Vão acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo para nós. É o melhor tempo para a nossa vida. E sabe, o texto disse aqui para nós que no sonho, eles viram um pão que rolava. Um pão de cevada, falando que é um pão de gente pobre, rolando. Agora, o que é esse pão? Pão, aqui no Antigo Testamento, é a palavra. Por isso que o maná era um pão. Por isso que ele vinha do céu. Por isso que era todos os dias. Porque a palavra de hoje é de hoje. Amanhã você precisa de outra. Você precisa de buscar outra direção, precisa de buscar o que Deus tem para você naquele dia. E aí o pão que rolava é a palavra que foi liberada, a palavra que foi dita. E aqueles homens, quando eles falam aquilo, era um pão que rolava.
Gideão é um judeu. Gideão sabe o que pão significa. E quando ele escuta, é um pão que rolava, o que ele pensa? A palavra de Deus que foi liberada. Olha, se a palavra de Deus foi liberada, se o pão que é a palavra de Deus tocava na tenda do comandante e destruía a tenda do comandante, então a gente pode vir e lutar contra eles. Não importa se são 300, se são 100, se são 1000, a gente pode vir porque nós vamos ter vitória. E é interessante porque Gideão, ele é tomado de uma fé tão grande agora que ele tem só 300 e ele ainda divide em 3 companhias. Ele põe 100 de cada lado. 300 era um pouco, agora ele vai com 100 mesmo. Tem 100 em cada parte. Por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos que a palavra que Deus liberou sobre nós, ela é verdade, ela é vida, e ela vai se cumprir, não importa quem está conosco, além dele. Não importa quantos estão conosco, não importa qual é a nossa força, não importa qual o tamanho do nosso salário, não importa qual a nossa rede de contatos, qual o nosso network, não importa, porque nós temos uma palavra, e a palavra dele vai dizer para a gente, vai por aqui, porque eu vou com você. Abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Deixa eu ler um texto aqui com os irmãos. Hoje de manhã eu ministrava sobre esse texto, e algo chamou a minha atenção aqui, uma daquelas coisas assim que parece que salta. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Primeira parte, ele diz assim, todos acharam? Apocalipse 3:10, diz assim: visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Agora olha o 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança. Agora olha no 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje eu estava pregando sobre esse texto, na verdade, sobre o capítulo 3 inteiro. E aí, quando eu estava ministrando, eu tinha um rapazinho assim do lado, e eu falei para ele, por que Jesus traz, aqui é Jesus, né, falando da igreja de Filadélfia, por que Jesus traz no verso 10 uma razão e no verso 11 uma advertência? Por que ele não traz primeiro uma advertência e depois ele traz uma razão? Não, Jesus traz primeiro uma razão. Ele fala assim, olha, você guardou a minha palavra de perseverança. Não foi uma palavra de santidade, foi uma palavra de perseverança. E porque você guardou a palavra de perseverança, eu vou te guardar da hora, não é na hora. Eu vou te guardar da hora. Eu vou tirar você da hora da tribulação. Você não vai estar aqui na hora da tribulação. É isso que ele está falando. E aí ele diz, mas guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E quando eu estava falando isso, explicando, o verbo aqui, guardar, ele está num tempo grego que é a voz passiva ativa, que significa literalmente assim, é como se Jesus estivesse pegando o sujeito, balançando e falando, guarda o que você tem, toma cuidado, porque senão você vai perder sua coroa. Sabe o que Jesus está falando? O que o texto está falando? Aquilo que eu te coloquei para fazer, não pare de fazer. Não pare. Irmãos, o tabernáculo, não sei se os irmãos se lembram, eu sei que os irmãos sabem, mas talvez não se lembram. Lá no texto levítico, a Bíblia diz para nós que cada família tinha uma função no tabernáculo. Tinha uma família, o tabernáculo, só lembrando, era uma tenda que era montada, em volta dessa tenda tinha uma cerca que era de pano de linho, com 12 hastes de prata, e aí tinha uma pia de bronze, um altar, né, onde os animais eram sacrificados. Dentro da tenda tinha um outro compartimento, que era o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o lugar santíssimo, o santo dos santos.
E tudo isso era montado e desmontado de acordo com o deslocamento deles. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Quando a nuvem andava, eles desmontavam o tabernáculo e andavam. Quando a nuvem parava de novo, montava de novo. Agora, o que a gente precisa entender? A nuvem não começava a andar devagarinho para dar tempo para eles desmontarem. E nem parava, e ficava muito tempo parada para eles irem montando. Montar o tabernáculo leva uns 6 meses. Não. Uma família, só para contextualizar, a família do Marcelo era responsável por desatar os nós. Então tinha lá 12 hastes de prata, um pano amarrado naquela haste. A família do Marcelo ia fazer o quê? Só desfazer os nós, mais nada. Eles tinham que fazer mais nada. Eles só precisavam correr e soltar os nós. A família do seu Orlando tinha que tirar o tecido da primeira coluna e dobrar. A família do Divino tinha que tirar o segundo tecido e dobrar. A família do Elisandro tinha que pegar a primeira estaca lá, a primeira coluna de prata e carregar. E era assim, cada coisa que tinha no tabernáculo tinha uma família responsável. Então, quando a nuvem começava a mexer, as famílias se organizavam, cada uma fazia o que elas tinham que fazer. Então, em poucos minutos, aquilo estava desmontado e eles estavam andando. Quando parava, a mesma coisa. Em pouco tempo, estava tudo arrumado. Porque eles valorizavam a presença de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está ensinando? O que o Espírito está falando comigo e com você nessa noite? Em Apocalipse 3 e Levítico, o texto Levítico. Aplicando aqui em Juízes, se você foi chamado para fazer alguma coisa, não pare de fazer. Mas eu fui chamado só para desatar os nós. Mas se você não desatar os nós, você vai atrapalhar a família do Divino a enrolar o pano. Se você foi chamado para enrolar o pano, não pare de enrolar, porque se você não enrolar o pano, você vai atrapalhar o Elisandro a carregar a primeira haste. Quem está entendendo? Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não para de fazer. Porque se você parar de fazer, você atrapalha os outros. Se você parar de fazer, você para o que os outros têm que fazer. E sabe o que acontecia, irmãos? Se alguém parasse, se alguém não fizesse, a nuvem ia embora. E eles ficariam para trás cuidando do quê? Do serviço. Porque tem muita gente, irmãos, que está confundindo serviço com trabalho. Serviço é aquilo que você recebe de salário. Trabalho é aquilo que você está fazendo porque você foi chamado. Serviço só precisa que você tenha vista. Trabalho exige que você tenha visão. Serviço é aquilo que o dia que você não fizer, qualquer um faz no seu lugar. Trabalho é aquilo que quando você não faz, outro não vai fazer. Você vai prejudicar. Então nós andamos e temos vitória debaixo de uma palavra de Deus. Mas nós só teremos uma palavra de Deus para termos vitória, se nós fizermos aquilo que Deus nos determinou que fosse feito. Terceiro e último, para vencer uma guerra, Deus não precisa de você, nem de mim. Deus não precisa de nós, irmãos. Mas Deus nos convoca. Você acha que Deus precisava de Gideão? Deus não precisava de Gideão. Mas Deus fez o quê? Convocou Gideão. Gideão, sai daí. Deixa esse trigo aí, manda outro arrumar, que você vai livrar o povo dos midianitas. Deus não precisa de nós, irmãos, mas Deus nos convoca. E sabe quem é que vai confirmar que nós somos convocados por Deus? Quem foi lá falar para eles que era Gideão? Quem foi lá falar para eles que Gideão era o filho de Joás? Quem foi lá contar para aquele soldado, que lá é um soldado raso, não é como dizia antigamente, não é? É um conscrito. Quem foi lá falar para ele? Se fosse pelo menos um grande general do exército de Israel, mas Gideão não era nem guerreiro, mas chegou lá no exército inimigo. Olha, tem um sujeito lá, o nome dele é Gideão, filho de Joás, e ele está organizando um exército. Sabe o que eu estou tentando te dizer? É que a prova de que Deus está te convocando para andar e para andar em vitória é o fato de que você vai vencer dificuldades, de que você vai vencer lutas,
de que você vai avançar, de que você vai receber vitórias, de que você vai receber cura, de que você vai receber libertação, de que a sua casa vai conhecer o Senhor, porque aquilo que se levanta contra a nossa vida, que é nosso inimigo, vai confirmar que Deus nos chamou, vai confirmar que Deus te chamou, e Deus te manda, olha o que nós lemos, Deus te manda ouvir. Você tem ouvido para ouvir o que tem sido dito? Pergunta para quem está do seu lado aí, você tem ouvido para ouvir o que está sendo dito? Sabe, Purá, o escudeiro, né, de Gideão, ele não aparece de novo na Bíblia. Ele só aparece aqui. Mas em todos os momentos de Gideão, ele está junto. Purá foi quem avisou o povo que teria uma guerra. Purá foi quem mandou o povo ir tomar água. Purá foi quem trouxe o relatório de quem tinha tomado água e de que maneira tinha tomado. Purá foi quem foi com Gideão até o acampamento inimigo. Purá é quem vai com Gideão quando Gideão toca as trombetas, as cornetas. Irmãos, Purá é uma figura do Espírito Santo. Ele é aquele que vai junto com cada um de nós. Quando a gente precisa receber uma estratégia de Deus. Quando a gente precisa identificar o que está contra a nossa vida. Quando a gente precisa identificar quem é o nosso inimigo. Quando a gente precisa saber o que o inimigo está falando. Quando a gente precisa de uma nova medida de fé. É o Espírito Santo que está junto com a gente. É Purá que está junto com a gente. E sabe uma coisa que eu acho tremenda nesse texto? É que quando eles tocam a trombeta, tem barulho de um lado, tem barulho do outro, tem barulho do outro. Não é? Todo mundo tocando a trombeta ali. Foi um pré-requisito quando chamaram esses homens para a guerra. Foi um pré-requisito que eles fossem músicos? Não. Você pode ler o texto todo. Não tem lugar nenhum falando. Tem duas condições para ir para a guerra. Saber manejar a espada e saber tocar a corneta, a trombeta. Não tem. Mas agora cada um recebe uma trombeta para tocar. Não sei se você já teve a oportunidade de tocar um instrumento de sopro. Todo mundo que não toca instrumento de sopro acha que é só pôr a boca lá e soprar. Vai lá. Pega um trompete e tenta tocar. Você vai ficar lá o dia inteiro soprando, não vai sair nada do outro lado. Só vai sair um vento lá do ar que você soprou. Você não tira som. Cada instrumento de sopro tem uma embocadura diferente. Quando você vai tocar o sax, os lábios têm que ficar de um jeito. Quando você vai tocar trompete, é de outro jeito. Quando você vai tocar trombone, é de outro jeito. Agora, Gideão pegou 300 homens que a gente não sabe se eram guerreiros, não sabe o que eles faziam. E ele dá um instrumento de sopro para cada um. Falou, quando chegar lá, vocês vão tocar. Não deu tempo para ninguém ensaiar. Ninguém sabe qual que é a nota que o outro vai tirar, porque é instrumento de sopro, você tira a nota na boca. Né? Ninguém sabe. Vai todo mundo tocar um dó, dali, de lá vai ser um mi, aqui vai ser um sol. Né? Ninguém sabe. Mas quando eles tocam, o inimigo se assusta. Quando eles tocam, as pessoas saem de dentro da tenda, desesperadas. Presta atenção no que Deus está te falando. Você não precisa ser um ministro de louvor. Você não precisa ser um músico. Você não precisa nem ser afinado. Mas você pode glorificar a Deus onde você estiver. Você pode ir lá na sua casa, abrir sua boca e louvar o Senhor. E sabe, irmãos, quando nós abrimos a boca e cumprimos o que está em Salmo 150, né? Todo ser que respira louva o Senhor, e nós louvamos o Senhor, cadeias são quebradas. Muitas vezes, irmãos, o que falta dentro da nossa casa é louvor. É a gente louvar mais a Deus. É a gente gastar menos tempo com outras coisas e gastar mais tempo adorando o Senhor. Gideão está mostrando para nós, o louvor assusta os inimigos. O louvor faz com que demônios lutem contra eles. É isso que está acontecendo aqui. Agora, toca a trombeta, fica todo mundo desorientado. Solta um jarro vazio no chão. Durante muito tempo eu fiquei perguntando, qual que é a do vaso? Não é? É o barulho do vaso para assustar. Você já ouviu um vaso quebrando? Um vaso de barro quebrando?
né? O que que é? Era o barulho, né? E eu ficava perguntando para Deus, Deus, o que que é isso? É o barulho? Era só o barulho? Era só para assustar? A ideia era essa. Eles estão num campo. Às vezes soltava esse barro e nem quebrava direito. Então nem ia fazer muito barulho. O que que é? O que que esse vaso aqui significa? E duas coisas vieram ao meu coração. Primeiro, se você, e aqui eu devo uma boa parte aqui dessa primeira ao desenho da TT, o Superbook. Se você quebra muitos vasos ao mesmo tempo, o som parece o som de um tropel de cavalos. O que está acontecendo ali, no primeiro aspecto, no aspecto físico, material, é que aquele barulho, com o som da trombeta, parece que tem um exército gigante. E o exército está em volta deles, porque eles não estão todos. Mas sabe o que é o segundo? É que o vaso representa cada um de nós. E eu quero te dizer, e quero aqui encerrar. Nós só vamos ter estratégia de Deus, direção de Deus, palavras de Deus sobre nós e na nossa vida, quando nós entendemos que o nosso ego precisa ser quebrado. Enquanto a gente ficar achando, irmãos, que somos nós, a gente não vai conseguir receber nada. Então, não seja soberbo achando que você consegue fazer tudo. Aliás, a Bíblia diz que de todos os defeitos do homem, a soberba é o único que Deus não usa de forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus pode usar o ciúme, mas Deus não usa a soberba. Não seja precipitado, consulte a Deus, espere uma direção de Deus. E considere um privilégio, não um fardo, o fato de Deus ter te chamado para fazer alguma coisa na edificação do reino. Considere um privilégio. Ah, mas Deus me chamou só para ligar as lâmpadas, só para servir a água. Considere um privilégio. Porque a obra que você está fazendo para Deus, Deus está vendo. Amém? E não se esqueça, se você não fizer, você atrapalha a sua vida e atrapalha a dos outros. Então fica firme naquilo que Deus te mandou fazer. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar. Se você está aí com sua família, pega aí na mão.